Para quem não conhece, essa expressão "molhar o apito" era do Velho Oeste, né, e foi muito disseminada no interior de São Paulo, ainda se falava ali nos anos 60 e 70. "Deixa eu molhar o apito", aí significava o cara estava com um copo de pinga, alguma coisa, sei lá, dar uma bicada. Aí eu tenho um grande amigo chamado Ricardo Scalesi, músico, né, por sinal vou passar o fim de semana no barco novo dele. E ele falou, mas ele chegava, a gente ficava fingindo que a gente era do Velho Oeste, né, eu, ele e o Edson Pacheco, que era primo dele. E um dia o Ricardo chega, a gente estava bebendo tubaína, ele falou: "Posso molhar um apito?" Daí eu mostrei o copo, ele tirou um apito do bolso. Imbecil. Vai, idiota. Vamos falar do Moraes, gente. Eu eu vou dar uma de quem? Juscelino Nóbrega, eu vou dar aquele Schadenfreude, que eu não sei qual é a expressão, mas significa alegria, que alguém se dá mal. Alegria, né, ou bem-estar. Eu tenho falado há meses, quem está aqui no canal, acho que desde o ano passado, quando essas coisas das atitudes do STF começaram a perder o controle, quando o ministro Alexandre de Moraes começou a dar mostras claras de ódio, de fazer julgamento com o fígado, com o pâncreas, com a bile, sabe, cheio de ódio, cheio de vingança. Tenho certeza que na cabeça dele ele não esquece, mais ainda, talvez, ou tanto quanto o 8 de janeiro, né, quando um grupo de malucos, esqueci o nome daquela lá, que era, sei lá, tinha um nome, ela usava um pseudônimo, Sarah Winter, comandou um monte de gente lá para soltar morteiro no Supremo. Isso é uma agressividade imensa. Mas mais de um ano para cá, comecei a perceber isso, e eu vinha falando para vocês nas últimas semanas que os Estados Unidos estavam dando um passo de cada vez, uma maneira muito meticulosa, com método, dando claramente a entender que eles iam aplicar a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Quem também não sabe, não custa ser rápido, essa lei foi criada em 2013 pelo Obama para vingar, né, para vingar não, para acabar com a liberdade econômica, para sufocar economicamente tudo que é terrorista, tudo que é bandido, seja o ISIS, seja um magnata russo, e o nome Magnitsky era justamente sobre esse cara que trabalhava com um magnata, e ele é torturado, a morte dele é absolutamente horrível, né. Mas, por exemplo, então eles fazem a Magnitsky para essas pessoas, e não fazem, ao mesmo tempo, para outras monstruosidades, como, por exemplo, aquele jornalista que foi esquartejado e dissolvido em ácido e jogado num ralo lá no consulado da Arábia, porque ele falava mal do presidente, ele era um grande combatente. Esse cara não está na Magnitsky, mas, em todo caso, estava claro que o governo dos Estados Unidos estava andando. Estava claro que o Donald Trump não vai aceitar, dentro do limite dele, a gente sabe do poder dos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil. Ele também está biruta, está fazendo umas coisas absurdas. Por exemplo, a história das tarifas, alguma coisa ele vai perder. Alguns americanos estão falindo por causa disso, né? Mas vão dar a volta por cima. No Brasil é uma outra coisa. Então estava claro que ele não estava aceitando isso. O que a gente tem que entender é que hoje o Brasil, do jeito que está, com essas atitudes, e eu falo que o ministro Alexandre de Moraes está tomando atitudes absurdas e contra a Constituição, assistindo programas de mestres, de gente que estuda isso há décadas, né? Doutor André Marcília, outros advogados aí, o Chiquini, outras pessoas que estão vendo, Toron, né, o mestre Toron, essas pessoas que estão mostrando cada atitude do Alexandre de Moraes, que ele está errando e que ele está fazendo um negócio absurdo. Então estava claro que isso ia acontecer com ele, né. Não é bom para o Brasil, não é bom, todo mundo comemora isso, pode estar comemorando, mas isso não é bom para o Brasil, vai ter muito problema, são 11.000 empresas que exportam para os Estados Unidos. Então você imagina,
vai ter uma antipatia muito maior e vai ter muito mais filtro para brasileiro nos Estados Unidos, mesmo turista. E do caminho que o Brasil está seguindo, eu não duvido que a gente pudesse ou possa estar arrumando para um Estado venezuelano, porque lá também começou com isso. Começou com uma união do executivo, né, Maduro, com o judiciário. E as pessoas que ele não gostava do judiciário, ele tirou todas. E tem outros métodos de você fazer isso. Por exemplo, basta o executivo, o Lula, com o apoio do STF, decidir que vão ter 23 ministros do STF. E o governo que decidir isso, colocar os outros 12 favoráveis a ele. Então, isso é humilhante para o ministro Alexandre de Moraes, não tenho dúvida, é humilhante para o Lula, né? É humilhante para o STF, tudo isso é até humilhante para o Brasil saber que a gente chegou num ponto desse. Então, o que os mestres em direito falam é simplesmente isso. Ele não pode fazer isso. Ele não pode humilhar um advogado, ele não pode tirar a palavra de um advogado, ele não pode substituir a Constituição pelo regimento interno do STF, que muitas vezes ele altera ao bel prazer. Infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes, essa é a minha opinião, ele é um dos maiores, se não o maior responsável hoje pela divisão do Brasil. Já era grave a divisão do Brasil, já mostrava que não tinha muito cura, era muito difícil, e eu acho que o ministro Alexandre, trabalhando com o executivo, ajudou a rachar o Brasil para sempre. Eu espero que não. Eu não vou ver isso aqui mudar, mas quem sabe, né? Vocês vão acabar vendo. A questão não é ficar na mão dos Estados Unidos ou na mão da China. A China é o maior importador do Brasil. Ponto. Não adianta também um presidente, depois eu vou fazer um vídeo ainda hoje para vocês, para completar isso aqui, que é essa história. Arrumou sarna para se coçar. Né? Eu vou tentar explicar, conversei com vários economistas, não sou economista, mas estudo dinheiro, estudo bolsa, estudo capitalismo, li, devorei Marx, né? Capital, passei mal muitas vezes, mas tem que mostrar, isso aqui é uma outra parte. Então, eu acredito que está todo mundo agindo errado e vocês que comemoram, seja a sanção do Xandão, seja você que continua falando Xandão, herói do Brasil, vocês dois vão ser afetados por tudo isso que está acontecendo e de forma negativa. Vocês não vão ganhar nada. Engraçado, né? Porque agora começou a história da soberania. Então, o que é essa história, na minha opinião, de agora defender a soberania? É o antigo patriota, né? Acusaram tanta gente de rezar para pneu, rezam até para o Lula, gente, sabe? É como se fosse um mito. Então, a Venezuela também taxou o Brasil. Por que o senhor Lula não emitiu uma nota, ou aí a prerrogativas, alguém, a nota repúdio? Né? Aí não tem. Então, não dá para você acreditar, gente, num governo que seja tão hipócrita, que fale uma coisa e faça a outra, ou que fale uma coisa para um lado e não fale para outra. Enfim. Obrigado, Adelir Fofo. Bom dia a todos. Tarifa demais. Tem um monte de produto com isenção, não são 11.000 empresas que vão ter, mas olha o nível de submissão do Brasil, inclusive econômica, principalmente econômica, em relação ao Donald Trump. Se o Brasil fosse fodão, se fosse mesmo tão fodão como o governo diz que é, em termos de poder, o Brasil falaria, não, também não quero, já está taxando tudo, agora vai taxar o café também, vai taxar a carne também. Enfrentava. Não pode, não pode. Infelizmente, existe um desequilíbrio no mundo. Lembra, os Estados Unidos investe só em indústria armamentista mais do que os 10 primeiros investidores do mundo, inclusive a Europa. Ele representa 60% da OTAN, no mínimo, caso eu não tenha lembrado direito. Então, ele tem todos os poderes, e olha o tamanho da economia, gente. A economia norte-americana não é baseada em poupança, pelo contrário, é baseada em gasto. É um mundo que a gente não conhece, só que é o mundo que manda no mundo, no sistema monetário. Então, tudo isso está errado. É uma pena que isso tenha acontecido
né, com o ministro do STF, porque isso, para mim, pelo menos como brasileiro, é vergonhoso, né? Saber que o ministro agora vai poder usar mais Visa, Mastercard, não pode ter mais iPhone, porque tem atualização. Na próxima atualização, a Apple tira ele. Não vai poder usar Banco do Brasil, porque é um banco que é o negociador, exportador, importador do Brasil. Então, poxa, isso acontecer com um ministro, e o pior, né? Está caminhando, vamos dizer de novo, mais um degrau, né, para ir para outros ministros, né? E em vez de negociar uma pacificação, não, a gente tem um presidente que antes da taxação, e eu vou mostrar nesse próximo vídeo, antes da taxação, se falar em 50%, o Lula provoca, é até mal educado e nada diplomático com o Donald Trump por 10 vezes no mínimo. E vocês vão assistir ao vídeo. Quem fez esse clipe foi o site Metrópolis. Deixa eu ouvir vocês de novo. Pronto. Vergonhoso é defender a família. Escuta, o cérebro de bidê. Deixa eu perguntar para a senhora. Sente, só está sentada? Então, eu vou fazer uma pergunta só, a senhora me responde. Alguém falou na porra da família bolsonarista aqui? A senhora não consegue pensar em outra coisa? A gente está falando uma outra decisão aqui. Não interessa se eles tomaram por causa disso, por causa do Bolsonaro. Não foi só por causa disso. Se eles estão colocando taxa em 200 países, por que não vai colocar no Brasil? Agora, que o governo brasileiro está provocando os Estados Unidos, está, e tem que pagar. Dá para entender isso? Ou vou desenhar?